ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrassem alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo do caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-os pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu-lhe Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante de gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhes mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Pai, fala esta noite. Espírito do Senhor, vem sobre nós nesse lugar. Só tu podes tocar corações, revitalizar o espírito dos crentes. Fala poderosamente esta noite. É o que eu te peço no nome precioso de Jesus de Nazaré. É assim que nós oramos e todos dizem: Amém. Podem sentar em nome de Jesus. Meus queridos, falando sobre o reino de Deus, nós iremos falar hoje rapidamente sobre o reino de Deus na dimensão da conversão. Aleluia. Porque o reino de Deus exige de nós respostas. Por isso que ele começa dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, exigindo do homem uma resposta ao reino, uma resposta à proposta da boa nova. E como se caracteriza esta ação do reino gerando uma verdadeira conversão? Conversão não de etiqueta religiosa, conversão não de apenas cabelos e calça comprida, ou de saia comprida, mas conversão genuína, metamorfose, mudança de mente. Como é que isso pode acontecer? E eu acredito que o protótipo para analisarmos uma verdadeira conversão que identifica-se com o reino de Deus é o apóstolo Paulo. Paulo, que era um religioso da seita mais rigorosa do judaísmo, os fariseus, um homem que recebeu uma educação singular, cresceu aos pés de um dos mais brilhantes rabinos dos seus tempos, que era Rambran Gamaliel, que, para quem não sabe, era irmão daquele Simeão que pegou Jesus nos braços quando Jesus era criança.
Gamaliel era irmão de Simeão. Foi por isso que Gamaliel, quando ouviu o cristianismo, os discípulos de Jesus operando maravilhas, vidas sendo resgatadas das mãos do inimigo, libertas da religiosidade, ele propôs algo aos judeus dizendo: não prendam nem batam nestes homens, porque se estes homens estiverem envolvidos pelo poder de Deus, nem eu, nem vocês, nem o Império Romano vai conseguir barrá-los, porque se for de Deus, se vocês forem contra eles, vocês vão lutar contra Deus, e contra Deus não dá para ninguém ganhar. Talvez porque o Gamaliel soubesse do que Simeão, seu irmão, tinha dito a respeito de Jesus de Nazaré. Todavia Paulo, que cresce ao pé de Gamaliel, um professor judeu, também teve ensino grego. Aristo foi seu professor, filho de Shaul ben Léo e de sua mãe Débora Baixebua. Paulo, Saulo para os judeus, Paulo na linguagem romana. Este homem era um homem de uma mente enciclopédica, de uma cultura enciclopédica, de uma mente fantástica. E ele, por causa da sua devoção sincera, a ponto de se tornar cega ao judaísmo, estava querendo destruir o movimento dos seguidores, dos discípulos de Jesus. E ele se levanta e consente na morte de muitos. Inclusive, quando Estevão era apedrejado, Paulo segurava as vestes daqueles que apedrejavam a Estevão. E Paulo, agora movido como uma fera selvagem, respira um oxigênio de ódio e de destruição aos seguidores de Jesus de Nazaré. E ele tem uma capacidade de se vincular e de articular com as autoridades. Ele é alguém proeminente, importante, a ponto de receber cartas de autorização das autoridades mais preeminentes da religião para ir até Damasco, com aquelas cartas, com documentos autorizativos para prender, maniatar e, se possível, até mesmo matar os seguidores de Jesus de Nazaré. E ali ele vai, faz aquela viagem, respirando ainda ameaças. O texto no original descreve alguém que está como um bicho querendo matar, respirando um desejo, uma avidez de destruição, porque a religião produz guerra, ódio, matança, disputa. A religião sempre produziu isso em toda a história da humanidade. Para você ter ideia, se você for em Jerusalém, você vai chegar no Muro das Lamentações, e aqui em cima dos Muros das Lamentações, no topo do monte, está uma mesquita muçulmana. E em cima da mesquita muçulmana entra muçulmanos que estendem as mãos lá dentro e diz: mata os judeus, destrói os judeus. E lá no Muro das Lamentações, um pouco ali embaixo, está os judeus: destrói essa raça condenada, mata os muçulmanos. Esse clima beligerante de guerra, de desentendimento, de busca de posição, de geografias, de poder, é notório dentro da religião. E aí Paulo quer fazer isso, quer se destacar matando, e ele vai perseguir a igreja de Deus. Mal sabia ele que Deus sabe como parar uma perseguição. Você pode dizer isso, pode servir para alguém. Diga aí: Deus sabe. Foi fraco, diga: Deus sabe como parar uma perseguição. Ele sabe como acabar uma perseguição. E quando Paulo estava indo empolgado, cerca de meio-dia, uma luz inesperadamente brilha do céu, e brilha com poder que o derruba, o faz cair por terra. Um choque, uma violência, entre aspas, uma força poderosa vem sobre Paulo e o derruba. E ele já cai do chão sem ver nada, que diz: quem és, Senhor? Quem és tu, Senhor? Eu acho que o coração dele quase parou quando ele ouviu aquela voz com aquela luz dizer: eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus, que para ele era um mentiroso, era um charlatão, era um falso profeta.
Agora Paulo ouve a voz, e aquela voz diz: eu sou Jesus a quem você persegues. Ele levanta-se dali, tateando, sem nada ver, é conduzido até a cidade. A voz o orienta a ficar numa casa de Judas, para receber a visita de um homem que por visão ele vê, e se chama Ananias, que vai tocar sobre seus olhos e as escamas vão cair. Ananias, quando recebe a notícia de que é Paulo que está lá, fica com medo, porque já sabia da fama de Paulo como homem mau e perseguidor da igreja. Mas o Senhor diz: vá lá, porque Paulo está orando, e ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios e aos reis e a muitos povos. E Ananias, entrando ali, põe as mãos sobre ele. E ele foi naquele momento, irmãos, cheio do Espírito Santo, e as escamas caíram dos olhos de Paulo, e Paulo se tornou um bandeirante da fé, o maior apóstolo de todos. Depois de Jesus, o homem que mais influenciou pessoas foi Paulo. E ele chega ao clímax de dizer: não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Ele chega ao patamar de dizer: sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Um homem que experimenta o reino de Deus, porque se converte ao Evangelho de Jesus. A minha pergunta é: pastor, como é que eu sei que eu sou convertido? Como é que eu sei que eu me converti verdadeiramente ao Evangelho? Como é que eu sei que eu penetrei no reino? Como é que eu sei que o reino penetrou em mim, e que eu não fiz apenas uma opção morna e fria, uma mudança apenas de etiqueta e de gestualidades religiosas, mas eu experimentei de fato a adentração no reino? Eu estou vendo a realidade, eu discerno o reino. Como é que eu sei, pastor? Em primeiro lugar, alguém que experimenta a conversão do reino é alguém que descobre que para fora de si, tem uma outra consciência. Aleluia. Para fora de si tem uma outra consciência que fala, que manda e que ordena. Extraordinário. Alguém convertido é alguém que se abre para o mistério de entender que, para além dessa consciência aqui, existe uma outra consciência fora de mim, que fala e que atende por um nome: Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Isso é revolucionário. Isso é extraordinário. Vocês não entenderam ainda, mas vão entender. O religioso anda pela sua consciência no que ele leu e no que ele aprendeu, mas só vai até aí. A consciência de relação dele é com o que ele aprende, com o que ele sabe, com o que ele lê. Mas ele não teve aquela experiência de perceber que a sua vida está sendo guiada por uma outra consciência fora de você. Resumindo, o convertido é alguém que ouve vozes. Pode repetir comigo: o convertido é alguém que ouve voz. Olha, vocês não digam: você ouve voz? Ei, não vai chamar gente de doida agora. Eu escuto voz, eu ouço vozes, eu escuto voz. Pastor, você escuta? Escuto, claro que eu escuto. Eu escuto voz. E tem mais: o cristão é alguém que vê o que ninguém vê. Ele tem visões do que ninguém consegue ver. Você perceba que os seguidores de Paulo, que vinham com Paulo, escutam uma voz, mas não discernem nada consciente, não entendem palavra alguma. Eles não sabem o que está acontecendo com Paulo.
Mas Paulo está ouvindo a voz. E não é uma projeção da mente de Paulo, não é uma construção fantasóica da mente dele, até porque ele não queria nada com Jesus, pelo contrário, ele queria destruir os seguidores de Jesus. Não tem a ver com uma fantasia mental, como os psicólogos querem dizer. Não, é uma construção mental, é uma ideologia mental, é uma coisa que o ser humano constrói pela sua mente. Não é não, porque Paulo não queria construir nada a favor de Jesus, pelo contrário, ele queria destruir a Jesus. Mas agora ele cai no chão e uma outra consciência interfere no rumo da sua vida e diz: por que você está me perseguindo? Eu ouço vozes, não necessariamente que eu sou alguém que fica ouvindo. É por isso que eu acredito que uma pessoa que chega para mim e diz: pastor, Deus falou comigo. Convertido é alguém que diz isso: Deus falou, eu tenho certeza. Foi Deus que falou comigo. Lá no banheiro, lá na rua, dentro do carro, você não ouviu nada. Eu não estou falando de ouvir. Olha, eu ouvi Deus falar comigo. Não, eu não ouvi Deus falar comigo. Deus fala comigo. Aleluia. Isso muda totalmente a relação, irmãos. Porque uma coisa é você ser adestrado por doutrinas. As doutrinas têm suas valias. Mas outra coisa é nós entendermos que, para além das doutrinas, Jesus está vivo. Ele vive, Ele está vivo, Ele ressuscitou. E Ele não é um Deus distante, indiferente, insensível, que se abandonou em sua própria glória, não. Ele continua falando. Ele fala. Quando foram matar Joana d'Arc, aquela que depois que a igreja matou quis canonizá-la, chama Santa Joana d'Arc. O seu algoz foi matado. Ela disse: mas eu ouvi Deus falar comigo. Deus falou comigo. Não, você não ouviu Deus, você ouviu sua consciência. Aí ela disse: é exatamente assim que Deus fala comigo, na minha consciência. Quando você está em uma determinada situação e de repente vem na sua cabeça aquela canção do nada, ou aquele hino do nada, ou aquela palavra do nada, ou aquele versículo do nada, ou aquela direção do nada, e você diz: não foi do nada não, não foi do nada não, 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 foi de Deus, foi de Deus, é Ele falando com você. Oh, glória! Olha no seu irmão e diga: Ele fala. Saulo, ele fala dentro de você e você muitas vezes não percebe. Agora o que não é convertido verdadeiramente, ele só ouve aquilo que a mente dele já está adestrada a ouvir. É o papagaio, é o repetidor, apenas de doutrinas, de versículos decorados. Agora mesmo eu estou pregando isso aqui, e Ele está falando no coração dos convertidos, em cada coração, de uma forma diferente, enquanto eu prego. Interessante que a gente não para ouvir isso. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvem a minha voz. Eu não preciso dizer que Deus falou comigo para me pregar o que eu estou pregando. Basta eu pregar o que eu estou pregando e você vai identificar que o que eu estou pregando é algo que veio dele, porque está falando com você. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A voz dele não necessariamente se manifesta com som.
Porque Ele mesmo disse que a palavra dEle é Espírito. Aleluia. Manifesta-se com sentimento, aquela vontade que de repente vem de orar. Aleluia, Deus. Você já passou por isso? Você de repente está assim meio de bobeira, de repente do nada tem aquela vontade de orar, e você vai orar, começa a chorar, e você começa a chorar e dizer: meu Deus, eu te amo. E você começa a ter palavras de oração que você não sabe, e você vê que aquele encontro ali não foi marcado pela tua consciência, mas foi algo que veio de Deus. Um certo pensador, eu lembrei agora, disse que a nossa consciência é o umbigo da alma. Você sabe o que é que o umbigo significa? Significa que você foi alguém que pertenceu a outro corpo. Sim ou não? Hein, Dedé? É sim ou não? Dedé diz: é sim ou não? Você pertenceu, é tanto que teve que ser cortado. O umbigo diz que eu pertenci ao corpo da minha mãe, foi cortado. A minha alma tem um umbigo. Os judeus dizem que o umbigo da alma é a consciência. É por isso que nos difere dos animais. Nós raciocinamos. E quando Deus se manifesta, Ele fala a nossa alma. Porque nós que estamos como corpo, mas nós não somos esse corpo. Isso aqui é apenas uma barraca. Nós somos um espírito dentro do corpo. Olha para o seu irmão e diga: você é um espírito dentro do corpo. Isso aí que você tem aí, na terra vai comer, irmão. Essa belezazinha, essa maçã do rosto bonitinha, isso aí eu não vou nem pensar. Mas você tem dentro de você um espírito. Salomão chama ele de fio de prata. E é aí que Deus fala. Aleluia, Deus. É por isso que essa voz, o convertido ouve. Aleluia. Quando você de repente está fazendo alguma coisa e não é bom, e Ele fala com você. Foi por isso que João disse: ninguém precisa te ensinar. A unção dele diz o que é bom, o que é ruim, o que é legal, o que não é legal, o que se deve fazer, o que não se deve fazer. Aleluia, Deus. E a gente vê também o que ninguém vê. A gente vê coisas que só a gente vê. Aleluia. Eu já vi coisas, não necessariamente nos outros, mas em mim mesmo, que eu era capaz de por mim mesmo fazê-las. Mas eu assisto em mim ser feito algo que eu sei que não vem de mim. Aleluia. Isso é sobrenatural. Aleluia. E ninguém vê, mas eu vejo que Deus faz na minha vida coisas que ninguém percebe. E eu passo a ver quem eu era, e eu passo a ver quem eu sou. E foi por isso que Pedro, depois que apanhou, disse: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos ouvido e daquilo que nós vimos. Olha para o seu irmão e diga: você já notou o que você tem visto Deus fazer na tua vida? Você já tem visto os sinais de Deus na sua vida? Você tem visto, eu sei. Você tem ouvido a voz do Espírito de Deus dizer: não vá por aí, não faça isso aí, ei, se converta, mude isso aí, não faça. É o Espírito de Deus, você tem uma voz que fala com você. E o que converte Paulo, irmãos, é a voz. Ninguém se converte só porque está lendo a Escritura. Tem que ter essa experiência externa que vem de fora para dentro. Por isso que a conversão não é obra de homem, não é obra da carne. Você não está aqui porque merece, você não está aqui porque é bonzinho, você não está aqui porque decidiu por ele, você está aqui porque você estava indo na contramão da vida, e ele resolveu parar você, e você descobriu que existe alguém que te ama e te quer bem, e ele é Jesus de
Não que eu esteja dizendo que é impossível ouvir a voz de Deus, eu posso ouvi-la ouvindo mesmo. Quem quer me ouvir ouvindo mesmo? Ouvindo a voz. Hein? Ô irmãos, vamos voltar de novo à pureza? De quando a gente era novo convertido, quem tinha oração de ver anjos, vocês lembram? Senhor, eu quero ver anjos. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir audivelmente, não dentro de mim, eu quero ouvir audivelmente. Eu já ouvi entre o acordado e o dormir, eu já ouvi uma vez a voz dizendo: não temas. Aleluia. Já tive visões de coisas maravilhosas. Aleluia. Porque, irmãos, o que é que mantém a igreja viva? É nós entendermos que, para além do que nós podemos ver, para além do que nós podemos tangir, existe uma outra realidade aqui dentro. Aleluia. Vocês acreditam nisso? Quando eu era pequeno, Aleluia. não tinha quase evangélico na minha cidade, e lá perto, alugaram um prédio lá perto da minha casa, e os crentes faziam oração de tarde. Aquelas irmãs iam com cozinho e orar, e eu ouvia aquele barulho, parecia aquela cachoeira, e eu dizia: vó, o que é isso? Disse: meu filho, é os crentes. E por que é que eles gritam tanto? Eu não sei, mas tem alguma coisa diferente no meio deles. Shai dorom yandara yonama shai yandara shu. Levante sua mão e glorifique o Deus dos céus. A igreja não pode perder isso. É isso que diferencia-nos de qualquer outra religião e de clubes religiosos. É que no nosso meio Jesus está presente. Aplauda a presença dele. Eu estava num casamento no Coqueiro, isso foi ano passado. Casamento da Viviane. E tinha dois irmãos. E do Sidney. E tinha dois crentes que eram daqui. E nós começamos a conversar e disse: vocês não creem que Deus fala? Não. Só a Escritura fala. Deus não fala. Quer dizer que se chegar alguém com uma mensagem de Deus para você, você não acredita? Não, acredito não. Não, se eu não crer, eu morro. Aleluia. Antes de eu conhecer a Escritura, eu conheci Jesus. Aleluia. Porque Jesus é uma experiência. Você pode dizer comigo: Jesus é uma experiência que transcende a carne, transcende a sangue, transcende a elucubrações mentais. É algo, não é algo que você pega e decide a hora e quando, é algo que pega você e é irresistível, irresistível. Aleluia. Paulo, duro é para ti lutar contra o aguilhão, tu está preso no meu amor. Eu saio de casa em 28 de novembro de 1999 para conversar de farra com um amigo de farra chamado Júnior, o Soneca, o Gabiru. E dois crentes conversando um com o outro, não era nem comigo. Enquanto eles conversavam, eu fui profundamente tocado e o meu corpo tomado de uma força sobrenatural. E eu fechei meus olhos e eu vi os clubes lotados de gente dançando, e uma voz dizia: você vai deixar isso, você vai abandonar, você está doido. Mas algo mais forte dizia: chegou a hora, você nunca mais vai fazer isso. Eu tirei o boné da minha cabeça sem ninguém esperar e disse: ei, vocês dois venham aqui, eu quero aceitar Jesus. Eles disseram: isso não é brincadeira. Eu disse: eu não estou brincando. Tirei o boné, joguei no chão, eu quero Jesus. Na hora que John pôs a mão na minha cabeça, caiu no chão tremendo e chorando,
Olha para o seu irmão e diga: tem algo no nosso meio e você sabe o que é. Agora, tem gente que diz: pastor, mas eu entendo. Nicodemos também ouviu Jesus dizer: você não pode nem entrar nem ver. Aleluia. O principal religioso do judaísmo, o homem que jejuava 2 vezes por semana, ele tinha que jejuar 2 vezes por semana. Nicodemos conhecia a Torá, a Mishnah, o Talmud, a Cabala, conhecia tudo. Chegou e disse: bom mestre, eu sei que não deu carro dormir lá, que vai nascer de novo. Como é isso? Eu volto para a barriga de mamãe? Ah, meu Deus, eu estou falando das coisas de baixo, tu não entende. A Valícia falava das de cima. Se tu não nascer de novo, tu não pode nem ver, quanto mais entrar. Olha o teu irmão, diga: tu já entrou? Quando eu vejo um crente chorando, eu digo: ele entrou. Quando eu vejo um crente se quebrantando, ele entrou. Quando eu vejo um crente largando mão da arrogância e da prepotência, chorando, se derramando, se entregando, louvando, adorando, eu digo: ele entrou, ele está vendo. E quem não entrou e nem vê, fica olhando para a gente e diz: que coisa estranha. Por que ele aceita? Para que essa suada? Por que essa mulher está chorando? Eles ficam: porque tu não está sentindo o que eles estão sentindo. Se arrepende para que tu possas entrar e ver o reino. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Pode abrir a boca e dar glória a Deus. Aí o homem natural olha para isso e não entende. E a Bíblia diz: não queira que o homem natural não entenda, não, porque o homem natural não entende o homem espiritual. Porque as coisas de Deus não se discernem com a razão, com a cabeça, se discernem de forma espiritual. Pastor, mas o culto não é racional. Uma vez eu estava no debate e o debate foi esse: culto racional. E eu interferi no debate e digo: opa, vamos explicar para o povo. Porque culto racional, mas a racionalidade que a Bíblia está falando não é a racionalidade do homem natural, é a racionalidade do homem espiritual. Porque Abraão subiu ao monte para sacrificar o filho pela racionalidade do homem natural, ele não entende. Foi por isso que o Soren Kierkegaard disse que aqueles 2 moços que seguiram Abraão não foi com Isaac 2 moços. O Soren Kierkegaard disse: aqueles 2 moços é a ética e a moral. Você tem que andar com a ética e com a moral do seu lado. Mas existem dimensões da fé que nem a moral, nem a ética, nem a razão entendem. Aí você tem que dizer: fica aí os 2 aí cuidando do jegue, porque quem vai subir agora sou eu e o menino, e nós adoraremos e nós voltaremos. Porque se ele for levar a moral para matar o menino, a moral vai dizer: isso é imoral, isso está errado, isso não pode. Aí ele vai dizer: isso é um louco, isso é um perturbado, isso é um fanático, matar o filho. Então deixa a ética e a moral lá embaixo. Em certas dimensões a racionalidade tem que ficar lá. Porque o Blaise Pascal dizia: a fé tem razões que a própria razão desconhece. Paulo disse: eu não sei de nada, em parte eu conheço, em parte eu profetizo. As pessoas querem que nós sejamos secretários da Santíssima Trindade. Eu não sou. É por isso que eu não tenho projetos para a minha vida toda. Eu tenho projetos para hoje, para amanhã eu não sei. Por quê? Porque tem uma voz que me guia, tem uma voz que me dirige. Existe uma consciência que manda em mim. Mas vamos
Não, a gente não sai daqui. Aleluia. Em segundo lugar, alguém convertido é alguém que experimenta uma transformação radical. Você pode dizer comigo? É alguém que experimenta uma transformação radical. Se o evangelho apenas melhora a tua agenda, não é evangelho, ele não muda, não melhora a agenda, ele muda a agenda da gente. Ele intercepta, ele intercepta os nossos planos, as nossas vontades, param na blitz. A blitz do céu já me parou tantas vezes. E diz: você não tem autorização de fazer isso. Quem lhe deu? Cadê a carteira para fazer isso? Aleluia. Pega o carro e volta. Aleluia, Deus. Paulo está indo matar. Olha a descrição de Paulo: é uma fera respirando ameaça. Vou matar, eu vou matar os crentes. Daqui a pouco está esse mesmo homem no chão. Quem é, Senhor? Deixa eu explicar uma coisa para você que as pessoas não entendem. Irmãos, entrar na igreja, entrar na lei dos crentes, aí você entra e diz: olha, eu tenho que mudar minha roupa, eu tenho que mudar meus cabelos. Amém, mude algumas coisas, dê para você mudar. Mas conversão não está ao seu alcance. Aleluia, Deus. Porque a conversão tem a ver com o coração. Por isso Joel disse: não é o rasgar as vossas vestes, é o coração. E o coração é enganoso, por isso só Deus pode tratar com ele e transformá-lo. E Davi se rendeu a essa realidade. Ele disse: Senhor, cria em mim, ó Deus. Davi estava dizendo: eu sou incapaz de por mim mesmo transformar-me a ponto de me tornar aceitável diante de ti. Cria em mim, ó Deus. Se Deus não criar um novo coração em mim nem em você, nossas conversões serão apenas de aparência. Porque conversão não é mudar da católica para a evangélica, da calça comprida para a saia, do cabelo curto para o cabelo comprido, da maquiagem para a cara sem nada. Conversão é mudança de vida, sem imposição de ninguém. Sem imposição de ninguém, sem o pastor, fica de olho. Lá no tempo central, antigamente era assim, não sei se ainda hoje é. O pastor tinha uns dedos que chamava que eram os espias. Fica de olho no fulano se converter. Agora eu vou ver se pastor, ele passou de short para o futebol. Eu vi ele foi jogado em calção. Quando era no culto de doutrina, o Paulo cantava na casa de Noca. Fulano de tal estava de calção no meio da rua, viu? Estou disciplinado, viu? 3 meses sem ceiar. Quem disse que pastor tem autoridade de mandar você ceiar ou deixar de ceiar? Isso é heresia! Examine-se o homem a si mesmo. Quando eu me converto, eu não preciso de guru. Eu me examino. Eu sei se eu estou certo ou estou errado. Eu tenho que me examinar, porque ele transformou meu coração ou não. Resumindo, alguém transformado não vai para o forró, não é porque não pode, não pode. Não vai porque não quer mais. Alguém transformado não deixa de ir para o carnaval, porque no carnaval você pudesse ir, mas não posso. Pode. Agora o convertido diz: eu posso, mas o problema é que eu não quero. Porque houve uma mudança de natureza. Isso é um mistério da fé. Ele muda a natureza da gente. Sabe por quê? Porque eu agora não sou só corpo, alma e espírito, não. Eu tenho um quarto elemento. E ele é Deus em mim. É o Espírito Santo de Deus me transformando a cada dia a imagem de Cristo. A menina veio falar com
aquele pregador do Duarte Lima Mudo, e veio enfrentar o Duarte Lima Mudo e dizer: a diferença entre mim e você é que eu posso beber, você não pode, eu posso fumar, você não pode, eu posso dançar e você não pode. Ele disse: não, essa não é a diferença entre mim e você não. Eu posso beber, eu posso fumar, eu posso dançar. A diferença entre mim e você é que você não consegue deixar de querer o que você diz que quer, e eu sou livre para dizer que eu não quero o que você diz que eu não posso. Quando você vê uma pessoa que é pecadora, ela não diz assim: eu sou livre, por isso eu fumo, eu sou livre, por isso eu peco, eu sou livre, por isso eu não peco. Não, você não é livre, você é escrava de uma vontade que está dentro de você, que você chama de minha vontade, mas é um pecado que age em você, fazendo você querer aquilo que você diz que quer. E a maior prova que é o pecado, e é por isso que os teólogos da reforma, dos reformadores diziam que o livre-arbítrio é uma falácia. É uma mentirinha. Porque, como assim, pastor? Porque Paulo disse: se eu faço o mal que eu não quero, logo existe uma força agindo em mim. Essa força é o pecado. Quando a pessoa está lá no bar bebendo, eu sou livre, por isso eu bebo, eu fumo, porque eu sou livre. Ah, não, ela é escrava. Ela é escrava de uma pulsão, de uma vontade dentro dela que é do pecado. E se ela hoje disser assim: eu nunca mais vou fazer isso, ela não consegue, ela é presa daquilo que ela diz querer. O que ela chama de livre-arbítrio é uma prisão. Agora, eu e você recebemos o poder do arbítrio. Eu agora posso olhar para o pecado e dizer: eu não te quero. E Ele me deu o poder do Espírito Santo para me vencer o pecado também. Venceram na minha carne. E agora para isso eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que me consagrar, para que eu esteja cheio desta conversão a cada dia. Porque a conversão, ela não é estática. Todo dia eu preciso redimensionar a minha conversão e me converter mais. Hoje eu pequei. Quem não pecou aqui hoje? Levanta a mão para me chamar de mentiroso. Eu chamei. Porque quando você levanta a mão de rei, não peca errado, está pior do que o pior pecador. Porque João disse: aquele que diz que não peca é mentiroso. E a verdade não está nele. Porque até para a verdade estar em mim, eu tenho que ser um bom pecador. Quando a verdade está em mim, eu digo: eu sou pecador. A verdade está nele. Alô? Vai comer, meu irmão. O negócio aqui é caldo de mocotó. E eu preciso todos os dias ficar adestrando. Minha esposa disse que eu tenho que ter muito cuidado. Quando eu pego no volante, eu fico meio... E eu disse: você também, quando pega numa vassoura, não vou dizer que vai voar, porque senão você vai me matar. Mas quando pega na vassoura, fica logo estressado. E eu no carro. E a gente tem que estar se vigiando. A conversão faz eu olhar para mim mesmo. Paulo passa de perseguidor a perseguido, de inimigo de Jesus ao seu principal aliado. E essa realidade dessa rendição radical é que ele já cai chamando Jesus de Senhor. Porque a salvação, ela acontece, eu não sei nem se dentro do tempo, ele já cai no chão santo, ele já cai no chão rendido, ele já cai no chão redimido. Aleluia. Na hora que você verdadeiramente se entrega ao Senhor, ali você foi salvo. Acabou-se. Agora, a regeneração é o trabalhar de Deus nos dias, me melhorando, me moldando. Ou seja, alguém convertido nunca é barro trabalhado, aliás, barro terminado, é sempre um barro molhado.
recebendo novas formas, tapões da graça que vão me torneando, Vocês acham que eu sou o mesmo honorado que eu cheguei aqui há 2 anos e meio atrás? Não sou. Ele já trabalhou em mim, eu já estou mais, melhorei mais, eu mudei, vocês também. A igreja de Cascavel também, sem vocês perceberem, ele vai dando outras formas, sem vocês perceberem. E enquanto a gente estiver molhado e aberto para esses toques da graça, a gente vai crescendo. Não seja vaso terminado, seja vaso em processo. Olha que o Senhor diga: desculpe os transtornos. Eu sou um vaso em obras, eu não estou terminado, mas aquele que começou a boa obra é fiel também para concluí-la. Não escute. Você sente que algo pegou você? Alguma coisa me pegou aí. Eu perdi aquele desejo, aquela não tem mais em mim. O que foi que houve? Ele mudou sua natureza. Ele já cai dizendo: eu sou Senhor. Agora olha aqui que interessante. É que a verdadeira conversão, para terminar, ela não me faz apenas um espectador, mas ela me dá uma missão na vida. Você pode dizer comigo: a verdadeira conversão, ela me dá uma missão na vida. Mais do que trabalhar para comer, mais do que comer para trabalhar, trabalha para comer, compra para trabalhar, compra para trabalhar, trabalha para comer. Ela me dá uma missão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Foi por isso que a maneira como Deus me pegou foi tão forte, que eu não consegui me ver envolvido com outra coisa mais. Eu não consigo me ver um advogado. Eu poderia, mas vocês acham que eu não já tentei fazer faculdade? Não, eu começo um dia, eu vou. Não rola. Não dá. É como se eu agora tenho que respirar isso, amanhecer com isso, dormir com isso. Me pegou. Perceba, Paulo, você está preso no aguilhão, e o Senhor lhe dá uma missão imediatamente. Ele tremendo, e Deus disse: agora recebe instruções minhas, levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que tu tem que fazer. Vocês lembram de Filipe? Filipe foi lá, aí Jesus, a Bíblia diz assim: e Jesus encontrou Filipe, né? Jesus encontrou Filipe. Aí Filipe saiu correndo e disse: Natanael, eu encontrei o Messias. Ele pensa que ele encontrou, mas foi Jesus que encontrou ele. Mas o que eu quero dizer é que o texto diz assim: imediatamente correu e disse: Natanael, eu encontrei aquele de quem Moisés e os profetas falaram. Ele se envolveu imediatamente. Você lembra da mulher, a samaritana, no poço de Jacó? Jesus a encontra, e ela imediatamente corre para a cidade e diz: eu encontrei o homem que disse tudo a meu respeito. Não será ele o Cristo? Aí você vem aqui, aceita Jesus, segunda-feira está no trabalho, não abre a boca para dizer que nada aconteceu, e quer que eu acredite que você se converteu? Perdão, eu sou um incrédulo. Diga: quem se converte se envolve de alguma maneira com Ele. Até quando você está negando. Pedro estava negando Jesus perto da fogueira.
E a menina diz: você esteve com ele, porque o jeito que você fala é de quem esteve com ele. Os rabinos dizem que existem duas espiritualidades, a de Esaú e a de Jacó. A de Esaú é conhecida pela roupa, porque a roupa que Jacó colocou era a capa de Esaú, pode ler, e pôs a capa de Esaú. Mas Isaac disse: a roupa e o pelo é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Israel não é conhecido pela veste, é conhecido pela voz. Crente não é conhecido pela aparência, ele é conhecido pelo que ele fala. Não dá para conhecer Jesus e ficar de boca fechada. Você quer falar dele, você quer dizer o que ele fez na sua vida. Olha para o seu irmão e diga: se prepare para orar por pessoas que antes queriam ter o mal. Isso é interessante, né? Jesus podia matar e dizer: matei o perseguidor da igreja. Ananias, pronto, Senhor, que o Senhor quer que eu faça? Envolvido, serviço, servo. Eu quero que você vá orar por um rapaz aqui lá. Pois não, Senhor, vou agora. Onde é que ele está? Na casa de Judas, na rua chamada direita. Bata o teu irmão e diga: ele está ligado? Ele sabe a tua casa e sabe até o nome da rua onde tu mora. E quem é, Senhor? Ele já te viu em visão, Ananias. Já me viu em visão, sim. Ele está cego, ele está esperando você ir orar por ele. Quem é, Senhor? Paulo. Quem? Paulo. Não, Senhor, não. Diga comigo: quem ouve a voz e se envolve com ele, sempre terá que fazer coisas que naturalmente não queria. Quantas vezes eu tenho que fazer coisas que eu não quero? Mas se Deus já pede o que eu quero, que obediência tem? Que obediência tem se Ele já pede aquilo que eu quero? Agora, quando eu obedeço fazendo o que a voz manda e não é o que eu quero, mas é o que Ele quer, vai valer a pena. Aleluia, Deus. Tu tens certeza que tu quer se envolver? Ananias, eu vou tentar. Vá logo, porque ele está dormindo. Ele está dormindo. Amém? Não. Ele está orando. Ele está orando. Paulo está orando. É quando você vai num lugar que o cachorro está lá e o cachorro morre. Não pode ir. Ele está preso. Aí Ananias: Senhor, eu estou com medo do homem. Pode ir, ele está orando. Senhor, mas está orando. Sabe o que significa? Quando um crente está orando, ele é confiável. Quando ele está orando, ele não faz mal a ninguém. Vá que ele está orando. Poucos entenderam. Aplaudo que vocês começaram, vocês terminam que vocês começam. Pastor, mas não estou com vontade de não ver essa carne e bata a palma e dê glória. Ei,
vá lá dizer a ele, porque ele é um vaso escolhido, e eu quero dizer para ele o quanto importa sofrer, padecer por causa do meu nome. Não é que a voz de Deus me faz sofrer, não, mas a obediência à voz dele nesse mundo poderá nos fazer sofrer. Pergunta para Paulo, ele vai dizer: rejeitado em Jerusalém, apedrejado em Listra, escorraçado com vara em Derbe, chicoteado em Filipos, preso numa prisão, entrou no navio, o barco afundou, mordido por uma cobra em Malta, morto e decapitado por uma espada romana. Onde foi que essa voz levou esse homem? A muitas lutas. Mas ele termina a vida dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Paulo está dizendo, sabe o que? Eu combati o bom combate. O cara que passa a vida trabalhando apenas para comer e comendo para trabalhar, ele está no combate. Ele é digno de respeito, ele é digno. Está combatendo para ter um melhor conforto, combatendo para ter um bom carro, está combatendo para dar um melhor colégio ao filho. Beleza. Mas Paulo disse: dos combates da vida, eu escolhi o melhor. Eu combati o bom combate. Eu terminei a carreira, mas guardei a fé. Não dá para se dizer cristão e não se transformar num discípulo de Jesus. Como é que ser cristão não é discípulo dele? O mundo precisa olhar para mim e ver Cristo em mim. De fera selvagem, eu agora me transformo em ovelha, manso, humilde, domesticado pela fé, dominado pelo Espírito, abrindo mão do meu próprio eu. Paulo disse: eu me esmurro agora, para que a minha carne fique calada, para que eu possa ganhar mais de Cristo, viver a Cristo, experimentar a Cristo. Se envolva, meu irmão, se envolva, faça da sua vida uma extensão da sua fé. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Fique de pé agora em nome de Jesus. Quem pode adorar o Senhor?